Olá, tudo bem? Perguntinha fácil de responder. Qual o sentido da vida? Esse é certamente um dos questionamentos filosóficos mais antigos. Muitas tentativas já foram feitas para tentar responder a essa pergunta que atormenta pelo menos uma pequena parcela da humanidade. Uma parcela, né? Porque há pessoas que simplesmente não se incomodam com isso. Aprenderam uma vida simples, não foram incentivadas em momento algum a se questionar e aceitam a vida da maneira como ela se apresenta a eles. Nada contra, né? Pode ser até, pelo menos, uma maneira interessante de se viver. As religiões, de um modo geral, se propõem a oferecer algumas respostas nesse sentido. O cristianismo, que é a nossa maior referência, já que vivemos neste mundo ocidental. Então, o cristianismo, assim, com algumas diferenças entre as suas diversas ramificações, prega, de um modo geral, que fomos criados por Deus, que cometemos o pecado original, que pode ser entendido como a desobediência a Deus, e por isso encontramos tanto sofrimento na vida. Algumas dizem que basta aceitar Jesus, outras dizem que temos que ter fé, ou que temos que acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados, ou simplesmente, a que parece que menos explica, que Deus tem um plano para nós. Simples assim. É claro que eu estou fazendo uma simplificação, né? Porque há teologias bem desenvolvidas em algumas correntes cristãs. Eu aprendi na doutrina espírita que fomos criados simples e ignorantes. E se não fomos criados já perfeitos, é porque Deus quer que tenhamos o mérito pelo nosso progresso e felicidade. Então temos que ser bons, né? Temos que nos desvencilhar de tudo que nos aproxima da animalidade, como os desejos grosseiros. Temos que vencer o orgulho e o egoísmo. Temos que ser caridoso para com tudo e com todos, para assim evoluir, passando por mundos de diferentes escalas evolutivas, através de múltiplas reencarnações, e assim aos poucos nos despojar dos elementos mais grosseiros que compõem o nosso perispírito, o nosso invólucro semimaterial, e nos aproximar cada vez mais de Deus. Eu acho meio engraçado hoje, mas já achei muito bonito. Enfim. Como seria essa aproximação? Ninguém sabe, ninguém diz. Mas realmente, a explicação espírita para mim, ainda hoje, uma explicação interessante. Um dos comentários mais comuns que eu recebo nos vídeos é exatamente essa pergunta. Mas qual é o sentido disso tudo, afinal de contas? Eu lembro agora do comentário do André Deísta, né? Então me pergunto, qual é a finalidade disso tudo, se é que existe alguma finalidade? Eu lembrei do comentário dele e estou citando como exemplo, mas muitos perguntam a mesma coisa. Podem entender o conteúdo do vídeo em questão, né, quando estão comentando, podem ter entendido o conteúdo do vídeo, podem concordar em linhas gerais com aquilo que eu exponho no vídeo, mas no final fica a mesma pergunta de sempre, que não é respondida nunca, né? Qual a finalidade disso tudo, tia? Agora, por que deveria haver uma finalidade? Porque a vida em si deveria ter um propósito. Talvez o segredo da vida seja justamente não esperar propósito, assumir que a vida não tem finalidade específica nenhuma. Eu entendo a vida como a consciência experimentando a si mesma. E quem me acompanha desde o meu período espírita sabe que eu já pensava assim quando era espírita. Em alguma parte dos meus estudos sobre o Evangelho de Lucas e de João, certamente eu devo ter dito alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Apenas em vez de dizer consciência, eu dizia Deus.
A vida é a consciência pura, a consciência primordial experimentando a si mesma. A consciência se manifesta através da mente. Tudo que conhecemos através dos sentidos físicos e do intelecto é a mente, inclusive o mundo, e isso que chamamos de universo, sobre o qual também tecemos muitas especulações, porque saber mesmo não sabemos nada. A maneira como conhecemos a vida é como seres humanos, que são animais que têm memória contínua. Gravamos algumas memórias e essas memórias geram pensamentos. E o pensamento dá a essas memórias a impressão de continuidade. A nossa maneira de entender a vida é cronológica, né? Concepção, nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte. Esse entendimento cronológico da vida nos condiciona a buscar sentido nas coisas. Partimos do princípio de uma lógica de causa e efeito. É verdade que não somos os únicos seres do planeta condicionados a uma lógica de causa e efeito. São famosos, por exemplo, os experimentos de Pavlov, né? Ivan Pavlov. Que não chamam de Paulo de uma vez, né? Ivan Pavlov, João Paulo, né? Os experimentos de Pavlov com cães, em que ficou demonstrado o reflexo condicionado. Mas por termos memória contínua, vamos muito mais longe que os cães ou ratos de laboratório e remontamos a lógica de causa e efeito até onde for possível. Assim desenvolvemos teorias sobre a criação ou sobre a formação do mundo, como é o caso da teoria do Big Bang, que diz que tudo partiu do átomo primordial. Mas nem todo mundo se contenta com essa teoria e se pergunta, tá, tudo bem, mas e antes? O que havia antes do átomo primordial? Podemos dizer que não procede falar em antes, pois antes da grande explosão do átomo primordial não havia tempo, logo não faz sentido falar em antes. Tudo bem, tudo bem. Mas quem criou o átomo primordial? O que ele estava fazendo lá? Não adianta chacoalhar a cabeça, que mais longe que isso nós não vamos. Não adianta. Essa é a referência que nós temos em relação ao passado. Mas muitas pessoas se preocupam com o futuro, com o que há de vir, com o que nos espera depois da morte, se é que tem alguma coisa nos esperando. O que eu quero dizer é que nós somos condicionados a pensar em tudo com o olhar da lógica de causa e efeito. Éramos bebês de alguns poucos meses de idade, quando aprendemos que para sermos atendidos em nossas necessidades básicas de alimentação e acolhimento, geralmente leite e colo, né? Nós tínhamos que utilizar as ferramentas que tivéssemos à nossa disposição. E durante um bom tempo, a única ferramenta de que nós dispomos, todos nós, foi o choro, né? Alguns adultos ainda não saíram dessa fase, mas isso já é outra história, né? O fato é que desde muito cedo, num período em que ainda não era possível arquivar memórias conscientes, então nós não lembramos perfeitamente, pelo menos desse estágio da nossa vida, mas muito cedo nós aprendemos a lógica de causa e efeito, né? Por exemplo, estou com fome, então eu abro o berreiro, choro, né? Estou desconfortável, abro o berreiro, choro. Estou me sentindo muito sozinho. Pô, agora lembrei do Peninha, né? Que você me deixa tão solto, porque você não cola em mim, tô me sentindo muito sozinho. E assim construímos a nossa vida, sempre baseados na lógica de causa e efeito. Ainda crianças pequenas, aprendemos o maravilhoso mundo dos castigos e recompensas.
Além de esse sistema de castigos e recompensas ser natural nesse mundo, ele é levado às últimas consequências pelo cristianismo e a sua promessa de céu e inferno. Alguns anos atrás, eu acho que 4 anos atrás, eu assisti muitos filmes brasileiros. Muitos eu já tinha visto, outros não. E sempre me chamou a atenção em muitos filmes brasileiros, principalmente dos anos 70, aquele final meio abrupto, né? O final meio sem explicação. Tá olhando aí, terminou o filme, tu nem acredita, começa a subir as letrinhas ali, ué, terminou? Claro, nós estamos acostumados com o cinema de Hollywood, né? Com início, meio e fim bem definidos. E quando nos deparamos com uma narrativa um pouco diferente, isso nos causa estranheza. É muito mais confortável para a mente uma narrativa bem construída com início, meio e fim. Nossa mente é programada assim. A palavra lógica deriva do grego logos, que é a ordem em meio ao caos. Faz parte da nossa programação descobrir a lógica e seguir a lógica. Descobrir a lógica vai depender de uma série de fatores que não dependem de nós. Se um bebê chora de fome e a mãe ou outra pessoa ali responsável por cuidar do bebê, mas vamos dizer que a mãe, dá para não complicar, bebê chora de fome e a mãe não atende, ele vai chorar enquanto tiver forças e uma hora vai cansar, não vai chorar para sempre. Então ele não aprenderá com tanta facilidade que basta chorar para ser atendido. Se a criança é criada num meio totalmente disfuncional, essa criança não aprenderá uma lógica saudável. Estamos falando em descobrir a lógica, e isso pode ser muito trabalhoso e pode não se concretizar de uma maneira saudável ou eficaz. A lógica mais primária de castigos e recompensas leva ao uso da força. Se eu sou mais forte, eu tomo para mim tudo que eu quero, sem me importar com os outros. Vocês vão se... Não acredito que alguém assim, alguém que faça isso permanentemente, que viva assim, que esse alguém possa ser feliz, que esse alguém possa se sentir bem consigo mesmo a maior parte do tempo. Não é, portanto, a lógica mais saudável. Uma lógica saudável deve permitir que se viva com sabedoria, proporcionando um bom sentimento padrão. O que mais importa na vida, em última análise, é como nós nos sentimos a maior parte do tempo. E depois de descobrir a lógica, temos que seguir a lógica. Não basta descobrir os segredos para viver bem, é preciso seguir esses segredos. Um bom exemplo é o perdão. Podemos aprender, teoricamente, que perdoar faz bem, né? Porque perdoar, pelo menos da maneira como foi proposto por Jesus nos evangelhos, perdoar é soltar, perdoar é deixar para trás, deixar ir. Mas se não formos capazes de colocar o perdão em prática, de passar por cima do orgulho ferido, usar a inteligência e efetivamente perdoar, se não for para colocar em prática o aprendizado dessa lógica, não terá muito valor. Então faz parte da nossa programação descobrir a lógica e seguir a lógica. Quem não aprendeu isso jamais terá algum problema com a falta de sentido na vida. Quem não descobriu uma lógica saudável nunca para pensar sobre essas questões. Nem sabe que isso existe. Quem se ocupa com isso é quem descobriu a lógica e segue, ou pelo menos tenta seguir essa lógica. A lógica é uma narrativa completa, uma narrativa com início, meio e fim. Isso está tão entranhado em nós que quando nos deparamos com um empecilho qualquer, quando nos deparamos com alguma coisa do dia a dia que fuja à nossa lógica esperada, nós ficamos imediatamente descontentes. Um exemplo simples é quando nós estamos dirigindo, e aí por causa de uma obra,
ou por causa de um acidente, nós temos que fazer um longo desvio, né? A nossa lógica mostra o caminho mais curto possível, o caminho mais próximo de uma reta, e nos aborrece ter que fazer um monte de voltas para chegar ao nosso destino. E isso serve de analogia para eventos que acontecem em nossa vida, para desvios que ocasionalmente temos que fazer em nossa vida, para chegar no mesmo ponto em que estávamos antes, né? Estava aqui, ia seguir reto, tem um acidente, eu faço uma volta imensa e saio no mesmo lugar e sigo adiante. É essa lógica de início, meio e fim que nos leva a esperar e às vezes desejar que a vida tenha um sentido. Eu lamento mesmo, de verdade, lamento de verdade decepcionar você, mas a vida não tem um sentido como nós gostaríamos que tivesse. Uma das imagens mais primárias, mas ao mesmo tempo mais bonitas, das promessas do cristianismo é o reencontro com os nossos entes queridos. Algumas denominações cristãs, pelo menos em suas versões mais populares, elas vendem essa ideia, lidam muito bem com essa ideia e vendem essa ideia para arrebanhar prosélitos. Se nos comportarmos bem direitinho, seremos ressuscitados e reencontraremos todos os que nos foram caros um dia. O Espiritismo também trabalha com essa ideia, embora pelo mecanismo da reencarnação sempre haverá idas e vindas, sempre haverá encontros e desencontros. Eu lembrei agora, recém passaram as festas de final de ano, eu lembrei agora da minha avó, falecida já há bastante tempo, minha avó materna. A minha avó, depois que veio para Porto Alegre, ali por 1970 mais ou menos, ela nunca mais conseguiu reunir os seus 6 filhos. No Natal, que era a ocasião festiva que mais reunia os Werberich, sempre faltava 1 ou 2 filhos. A colônia astral Nosso Lar, o Nosso Lar, imaginado por Chico Xavier, teria essa falha. Sempre alguém estaria faltando. Nesse ponto, seria melhor uma denominação cristã que não acreditasse em reencarnação. É só todo mundo se esforçar para ninguém ir para o inferno, que a festa no céu está garantida. Mas sempre tem um que rateia e vai para o inferno, né? Aí tem que aguentar as vestes que achando eternamente que está faltando um filho. Tudo bem. Nem o céu deve ser perfeito. Esse reencontro com os entes queridos seria uma forma de dar sentido à vida, né? Nós cifo bastante aqui, mas depois de tudo, né? Depois todo mundo se reencontra e vivem felizes para sempre. Chopedança, né? Alguns pensadores cristãos, aqui no sul, aqui tem as Oktoberfest, né, de colônia alemã, é Chopedança. Alguns pensadores cristãos, eles se arriscaram a descrever, assim, como seriam essas beatitudes no céu. E quando nós fazemos uma imagem assim, nós temos que nos dar conta de que fomos muito influenciados pelos grandes pintores da Renascença. Então, quando imaginamos o céu, achamos tudo meio entediante. Aquele monte de nenê pelado, né? As mulheres tudo com cara de Mona Lisa, sem sal nem açúcar, e um anjinho tocando lira. Lira, velho. Podia fazer uma banda, pelo menos, né? Quantas músicas dá para tocar numa lira? Mas é claro que isso é só uma imagem, né? Uma tentativa de descrever o indescritível. O fato é que quem conseguir, olha aqui, quem conseguir ter uma ideia de como devia ser o céu, quem consegue sentir como devem ser as beatitudes do paraíso, não precisa nunca mais se preocupar com isso. Se alguém é capaz de sentir de verdade, cessa a preocupação. Acaba a busca por sentido. Essa ideia de reencontrar os entes queridos depois da morte é um meio de dizer que o sentido da vida, em última análise, é o amor. E eu concordo que o único sentido que podemos encontrar na vida seja o amor. Mas o amor pela própria experiência da vida, não o amor por pessoas, pelo menos não necessariamente. Esse é um assunto muito delicado. Mas o que sentimos pelas pessoas raramente é amor. Sentimos apego, sentimos desejo,
Nós temos sentimento de posse. E em relação a alguns entes queridos, transferimos nossas expectativas frustradas. Reconhecer isso pode ser doloroso, mas é quase sempre isso. O amor só pode ser considerado sentido da vida se entendermos o amor com a completa harmonia da mente, que nos faz compreender e amar a própria experiência da vida em si. Se não formos capazes de perceber a vida em si como uma dádiva, como uma oportunidade impagável, ou seja, uma graça que vale a pena ser vivida, então não é correto considerar o amor como sentido da vida. Porque aí estaremos falando de outras coisas, principalmente de apego. Qual o sentido de tudo isso? Eu não existia, eu passei a existir. Eu experimentei um monte de coisas, perdoei, ou seja, soltei, deixei para trás coisas que eu considerei como más. Eu amei muito, eu experimentei muito, achei uma experiência belíssima. Foi bom ter passado por isso e ponto final. Tu quer mais o quê? No final das contas, numa fração de segundo, todo o nosso conjunto de experiências e os sentimentos que experimentamos devem ter sentido em si mesmos. O que nos impede de viver o presente como uma coisa mágica, como uma coisa única, é o porquê. Uma criança, quando vai ao parque de diversões, não se pergunta qual é o sentido de ficar rodopiando naqueles brinquedos, aqueles cavalinhos lá. 400 voltas, né? Apenas vive o momento. Será que não aprendemos ainda a fazer como a criancinha no cavalinho e viver o momento? Se você perguntar para quê, imagina a criança perguntando, para quê? Muita força e paz para você.